Ele é fotógrafo, já cobriu assuntos de política, economia, já cobriu catástrofes e agora, entre as atividades, se dedica a uma exposição que registra algo que ele considera, para a gente colocar nas palavras dele mesmo, fabuloso. Através das lentes deste profissional, que é vencedor de vários prêmios e com atuação em veículos como Veja, Época, Estado de São Paulo, enfim, o público pode agora conferir um olhar muito próprio sobre a atuação dos para-atletas. O nosso entrevistado cobriu as Olimpíadas Paralímpicas de Londres e a experiência, as Olimpíadas Paralímpicas, e rendeu essa experiência à mostra Caravana Vencedores, que está em Salvador, e seleciona 60 imagens das centenas que integram um livro dele, Vencedores, a exposição que está no Salvador Shopping. Mas o trabalho não para por aí. Ele também propõe que o público experimente algo que esses desportistas vivenciam. A gente está aqui no estúdio com o Sérgio Dutti. Muito bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre o projeto Vencedores. Bom, prazer é nosso. Sérgio, para começo de conversa, por que você dedicou a sua câmera a esse assunto? Você que é um profissional que já é rodado em várias outras atividades. A ideia do projeto desse livro nasceu de uma constatação. Eu, trabalhando há mais de 20 anos em Brasília, em jornais e revistas, eu observava que de tempos em tempos, toda vez que o Brasil, os atletas brasileiros participavam de alguma competição internacional com êxito, eles são recebidos até hoje e homenageados por políticos e tudo mais. E no caso do esporte paralímpico não é diferente. Só que, enquanto que atletas de futebol, atletas olímpicos aparecem na mídia o tempo inteiro, os paralímpicos eles têm um período de interesse muito pequeno. E eu achei que seria interessante a gente fazer uma coisa mais consistente, alguma coisa mais consistente e duradoura. Daí surgiu a ideia do livro. As fotos são realmente impressionantes, algumas muito marcantes. Tem algo assim nesse trabalho que lhe impressionou? O que é que mais, digamos, te impulsionou, né, e te estimulou a desenvolver não só a questão da fotografia, mas depois esse trabalho que vem com a exposição, né? Essa exposição que leva a sensação do que é vivenciar isso. Na verdade, eu encontrei um mundo novo ali. Eu não era nem um fotógrafo com expertise em esportes. E resolvi fazer esse trabalho e começar a aprender a registrar esses para-atletas que têm, cada um deles, um tempo próprio, um movimento próprio. Embora eles participem de uma competição em uma área específica, cada atleta faz o seu movimento específico, delimitado pela sua deficiência. E esse foi o meu primeiro grande desafio. A gente percebe que, folheando o livro do Sérgio, a gente percebe que existem vários tipos de registros que ele desenvolve. Você vai ter, desde aquela, vamos dizer assim, daquela volta de apresentação dos atletas para o início da competição, você tem os momentos nos quais um determinado para-atleta está nadando, correndo, coisa assim, e você tem aqueles momentos das poses, que me parece talvez um momento assim, em que essa intimidade que você desenvolve se consuma, né, de alguma forma. Como é que foi esse contato direto com os para-atletas? Então, a história é a seguinte: o fio condutor do livro são 15 perfis de 15 atletas pré-escolhidos. Na verdade, eu escolhi esses atletas antes mesmo da convocação deles. Eu comecei o trabalho em janeiro de 2012 e a convocação da seleção brasileira que foi para Londres foi por volta de junho. Inclusive tem um atleta que não foi convocado e eu resolvi mantê-lo no livro porque hoje ele é um dos atletas, uma das grandes esperanças para 2016. Esse atleta tem uma história fantástica. Quem é ele? Ele é o Thalisson Glock. Esse menino, ele foi atropelado por um trem aos 9 anos de idade. Ele perdeu um braço e uma perna. A mãe foi buscá-lo debaixo de um trem de carga em Santa Catarina. E esse menino, ele tem hoje 17 anos, ele não conseguiu o índice para ser convocado para as Olimpíadas.
uma coisa aconteceu, que uma semana depois da lista de convocação, esse menino foi para Berlim e bateu o recorde pan-americano dos 100 metros costa. O menino é fantástico, nada super bonito, você vê, ele não espalha água, ele é um atleta exemplar. E eu resolvi mantê-lo no livro, porque achei que ele, apesar de não estar indo para as Olimpíadas, ele era um vencedor. E você vai ter a oportunidade de parece de esfregar essa aposta na cara de algumas pessoas. Com certeza, com certeza. E vem cá, dentro desse trabalho que você desenvolveu, assim, a gente percebe que o Brasil tem um potencial evidente assim, dentro do paraatletismo. Por que isso não se converte, você até chegou a comentar no começo da entrevista, assim, em uma atenção maior e que não seja sazonalizada, na sua opinião? Por que isso acontece? Bom, a questão, o desempenho do Brasil nas Paralimpíadas, crescente, esse bom desempenho, ele se deve a uma lei que foi aprovada, chamada Agnello-Piva, que determina uma parte de recursos que vem das caixas loteria diretamente para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Só isso faz com que ele, com uma organização exemplar, tanto da Caixa quanto do Comitê Paralímpico, fazem com que esses resultados estejam aparecendo sistematicamente, né? Agora, a segunda pergunta que você tinha feito... Por que isso não se converteu em interesse? Por parte nossa, inclusive, assim, claro, de assistir, de procurar saber... É uma coisa meio... De cobrar? Por que o jornal não passou? Eu acho que é uma coisa meio complicada. O Brasil tem mais de 30 milhões de deficientes físicos, seja por deficiência adquirida, seja por deficiência congênita. É difícil você ter no seio da sua família uma pessoa que não tenha qualquer tipo de deficiência. É muito difícil. Apesar disso, eu não sei o que acontece, a gente tem um certo preconceito e de não... O assunto é meio que velado, né? Não é tratado exatamente, de forma aberta. Exato. E essa é uma questão que tem que ser discutida cada vez mais para que esses cidadãos se sintam cidadãos plenos, né? Agora, Sérgio, falando com relação a esse trabalho seu, mas que vai também para um outro caminho, que é essa exposição que vocês estão propondo, que está realizando, acontece a abertura hoje aqui em Salvador, e que as fotos em si já traz a sensação do que seria vivenciar, né, fazer esporte com esse tipo de limitação. Mas na exposição vocês vão além. As pessoas que participam têm um outro tipo também de contato e de sensação do que né, por exemplo, chutar uma bola com os olhos vendados. O que vocês propõem com esse trabalho? Esse é um outro projeto chamado Experimentando Diferenças, que está sendo desenvolvido e está ocorrendo paralelamente ao meu espaço da exposição fotográfica. Tá? Isso você acha que ajuda a pessoa a criar talvez um interesse por uma possibilidade de saber o que o outro sente, de experimentar isso? Exato. É importante que as pessoas elas tenham essas sensações e, mais do que isso, sejam despertadas para que haja cada vez mais o respeito a essas pessoas, né? Você tem que conviver com as limitações das pessoas de uma forma natural. Isso é obrigação das autoridades, mas também é obrigação do cidadão. Quando você está acompanhado de um deficiente físico, antes de tudo você está acompanhado de um cidadão e ele tem que ter todas as condições que você tem de ir e vir, de poder usufruir o que um cidadão que não tenha deficiência. Como é que você pensou, Sérgio, o recorte daquilo que iria para a exposição, né? A gente sabe que você só tem centenas de fotos que foram para o livro e selecionou uma parte para essa exposição. O que é que mediou isso? Na verdade, para fazer esse livro, eu acho que eu fiz mais de 20 mil fotos. Né? O livro deve ter, eu acho que foi muito mais, por volta de 30, 40 mil fotos. E para fazer o livro tem cerca de 300 fotos. Mas a minha preocupação, eu queria só fazer um parênteses, era fazer a cobertura jornalística, fotográfica, de momentos
que não agredissem ao personagem. Eu não queria fazer a exploração da deficiência simplesmente do para-atleta. Eu quis fazer o para-atleta integrado ao esporte que ele estava praticando, né? Essa foi uma preocupação o tempo inteiro no livro, para que eu não fizesse nada sensacionalista. Agora, E dentro da exposição, como é que você selecionou o que é que iria entrar nela? Bom, essas 60 fotos, na verdade, para você fazer uma exposição, acho que 60 fotos até são muitas fotos, né, para uma exposição. Mas eu queria fazer alguma coisa que pudesse contextualizar, além dos personagens brasileiros. Eu queria colocar também personagens internacionais para mostrar que os brasileiros estiveram num grande evento internacional. E aí eu achei que 60 fotos dava para explicar. Foram as fotos que eu mais gostei. Na verdade, são as minhas preferidas. E geralmente, como tem sido a expectativa e como as pessoas reagem diante dessas imagens? Com surpresa, com admiração, com solidariedade? Qual tem sido a resposta que você tem obtido com esse trabalho? É muito interessante. As pessoas reagem de uma forma muito positiva e elas comentam, olha, tem gente que tem tudo e fica reclamando da vida, essas coisas todas. Mas mais do que isso, muita gente olha as imagens e observam um para-atleta. E eles querem ser vistos como para-atletas, como atletas, e não como deficientes, né? Essa é a grande diferença que a gente tenta mostrar para as pessoas. Na verdade, esses caras são atletas de altíssimo nível, altíssimo nível. A diferença entre a cega mais rápida do mundo e a corredora mais rápida do mundo são alguns segundos, pouquíssimo. Em 100 metros ali, 2 segundos e meio. Para uma pessoa cega, é um feito absurdo de bom. A gente continua essa conversa aqui com o Sérgio Dutti, ele que lançou um livro chamado Vencedores e agora está com a Caravana Vencedores, está lá no Salvador Shopping, uma exposição que reúne 60 fotos dessas centenas, eu falei, mas ele estava comentando aqui que tem milhares de fotos que ele registrou disso aí, dava para fazer mais uma série. A gente continua essa conversa aqui com o Sérgio Dutti ao longo desse programa. E hoje a gente está aqui recebendo o fotógrafo Sérgio Dutti, ele que está com a mostra Caravana Vencedores, que retrata o universo dos para-atletas. Sérgio, a gente estava aqui comentando os bastidores sobre alguns desses personagens e aí calhou que uma das partes que eu mais gostei do livro é justamente um personagem que você estava comentando, que é o esgrimista, né? Qual o nome dele mesmo? Giovanni Guissoni. Qual a história dele? Então, essa também é uma das fotos que eu mais gosto. A história do Giovanni Guissoni... Só para relembrar aqui o ouvinte que pode ter sintonizado agora, porque a Anta aqui não falou, viu, Sérgio? Deixa eu só comentar. O Sérgio, gente, ele está com uma mostra que vem de um livro que ele lançou chamado Vencedores. Então, assim, tem várias... Ele fez uma varredura mesmo do que estava acontecendo nas Paralimpíadas de Londres, e daí veio também essa exposição. Mas, por favor, Sérgio, você comentar bem do esgrimista. Tá. A história do Giovanni Guissoni é a seguinte: ele é uma vítima de um assalto, ficou paraplégico por ter levado um tiro e começou a fazer esgrima de uma forma sui generis, né? Ele morava em Esteio, na grande Porto Alegre, numa casa super humilde, recebendo um salário humilde também, para sustentar a mulher e 2 filhos. Esse menino, ele, para treinar um esporte da elite, como é a esgrima, ele pegava 3 ônibus e um trem para se dirigir à Brigada Militar de Porto Alegre. Essa viagem durava quase 4 horas. Dura, né? Quase 4 horas. Treinava 5 horas e voltava com 3 ônibus e um trem. Nesse lugar, cedido pela brigada, não tinha banheiro. Ele levava uma marmita, que muitas vezes comia fria, para treinar.
vai para as Paralimpíadas como o 6º ou 7º esgrimista do mundo. Mas ele não tinha grandes esperanças. Na verdade, precisava... O típico cara que iria para lá, assim, muita gente não apostando muito. Não como medalha, ele já despontava como um grande atleta. Mas não se esperava que ele ia receber, ia conquistar uma medalha de ouro nessas Olimpíadas. E ele foi lá e conquistou de uma forma espetacular. Então, Sérgio... Ele lutou com quem? Então, na verdade, você, para chegar à medalha de ouro, você luta cerca de 5 ou 6 5 ou 6 duelos. Duelos, né? Para chegar à medalha de ouro. Agora, e aí ele virou uma dessas... Tinha uma delas, uma que eu registrei, ele estava perdendo essa partida nas eliminatórias, ela vai a 5. Depois, quando vai próximo da final, é uma outra partida mais longa, mas as eliminatórias, as partidas vão a 5. Ele estava perdendo de 4-0 de um italiano chamado Marco Sima. E esse Marco Sima era marrento demais. Marrento, ficava conversando com o técnico durante a luta, fazia meio pouco do Giovanni. E o Giovanni virou 5-4. Esse rapaz, ele não acreditou depois da vitória. Agora, história, então, como essas, né, desse atleta que você destaca e todos os outros que estão aí nesse seu livro, o que dizem, né, para que pessoas possam acreditar, investir, o próprio governo e quem investe nesse tipo de esporte, o que esse livro depois trouxe de retorno? Já tem algum retorno nesse sentido? Na verdade, para mim, o grande retorno está sendo a receptividade das pessoas que leem o livro, estão vendo a exposição e estão adorando. Isso para mim já está sendo uma coisa espetacular. Mas eu estou vendo que cada vez mais, graças a essas ações, as ações dos patrocinadores e também do Comitê Paralímpico Brasileiro, cada vez mais está havendo um reconhecimento da importância de se ter um tratamento igual para as pessoas deficientes. Eles não gostam de ser chamados de portadores de deficiência. Isso é uma observação. Eles gostam de ser chamados de deficientes, não portadores de deficiência. Eu queria voltar a uma pergunta que eu te fiz no começo, que a gente acabou derivando. Eu queria saber, Sérgio, como é que foi o contato direto que você teve com eles, né? Tem algumas fotos que são, se eu posso chamar assim, são poses, né? Eu suponho que esse momento é um momento de uma certa intimidade que você estabelece com o seu objeto, com o seu modelo, ou como se chamar. Claro. Como é que foram esses contatos? Olha só, durante o ano de 2012, eles estavam sendo preparados para as Paralimpíadas. Então, eu resolvi não interferir nesse trabalho deles. O que eu fazia? Eu ia no local onde eles treinavam, fazia o treinamento dessas pessoas, os contatos com os médicos, técnicos, e no final do treino eu montava um pequeno estúdio e fazia a foto, botava um fundo preto, levava, às vezes viajava 2.500 quilômetros no carro, um carro abarrotado de equipamento com um fundo de pano preto para poder fazer o retrato dessa gente. Mas em nenhum momento eu quis interferir no trabalho deles, pedir para fazer grandes poses. Como o livro ele tem essa espinha dorsal, como eu te disse no começo, que são os 15 atletas que eu escolhi, na verdade são 15, 10 atletas são patrocinados pela Caixa, pela Loterias Caixa. E 5, ao contrário, 5 atletas não são patrocinados. Para ter uma coisa, apesar do patrocínio, eu teria que fazer uma coisa, uma amostra que pudesse retratar a realidade. Mais extensa. Na verdade, podia ter escolhido 100 atletas, porque todos eles têm histórias fabulosas, desde como começaram o esporte até a
as conquistas. O que uma experiência como essa mexe na vida de um profissional como você? E depois desse trabalho, que outros, né, virão? Se você já tem projetos para continuar? Se eu puder, eu não sei se eu vou conseguir. Nessa linha. Se eu puder, Patrícia, eu vou tentar continuar fazendo registros deles. Eu encontrei um novo caminho de fotografia. Eu tive várias etapas da minha vida. Eu fiz, como vocês falaram no início, reportagens sociais que para mim foram muito importantes. Eu trabalhei na sucursal da revista Veja em Recife, trabalhei em Brasília também. Fiz grandes matérias sociais, depois políticas e econômicas, né? Trabalhei um breve período na revista Caras, fazendo famosos, e são universos completamente diferentes. E hoje eu achei um outro universo. Se eu puder continuar fazendo grandes reportagens com eles, eu vou ser uma pessoa muito mais feliz. Tá certo, a gente conversou aqui com o Sérgio Dutti, ele que está com essa mostra dedicada ao universo dos para-atletas. Sérgio, o que você poderia comentar aqui para o ouvinte que está sintonizando só agora, pegou aqui pela metade e não está sabendo dessa mostra que está lá no Salvador Shopping? Como é que está essa mostra? Então, bom, eu queria convidar os ouvintes para comparecerem ao Salvador Shopping até o dia 9 de junho, quando vai estar na praça principal, vai estar colocada a exposição Caravana Vencedores, que tem 60 das mais exclusivas fotos do livro Vencedores, que foi lançado em janeiro e conta a trajetória, a preparação e o desempenho da seleção brasileira paralímpica nas Olimpíadas de Londres, 2012. Sérgio Dutti, muito obrigado pela presença aqui no Frequência Baiana. Sucesso com a exposição, o livro e o que mais vier na esteira dessa sua nova experiência. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Patrícia. Foi um prazer contar um pouquinho da história desse livro. Prazer é nosso.